Pastor Angela Berti, eu estava meditando hoje pela manhã e orando ao Senhor, antes de vir para cá, para o culto no lar. Sempre peço ao Senhor com bastante prudência, com bastante temor, a respeito de qual mensagem a gente deve trazer para cá no culto no lar, no Bom Dia Jesus. Porque, irmãos, cada palavra que a gente fala aqui, às vezes a gente nem sabe, mas é uma resposta de Deus no coração de cada pessoa que está aí nos acompanhando. E isso é um negócio incrível. Não é porque seja eu ou a pastora Angela Berti, mas é porque o Senhor está nesse lugar. E eu meditando na palavra do Senhor, dizendo: Senhor, dá uma palavra para eu falar. E eu comecei a meditar sobre Jesus ser a verdade que liberta. No capítulo de número 8 de João, no verso de número 36, o Senhor Jesus faz um discurso e diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo diz isso. E esse é um versículo que a gente conhece tanto, que às vezes, pastor, o que isso significa? Eu comecei a meditar, meus irmãos, sobre a verdade que liberta. E o Espírito Santo começou a comunicar as coisas no meu coração. Qual é a verdade? Acompanhe esse raciocínio comigo. Qual é a verdade que traz justiça para você? Aí eu comecei a pensar. A verdade que traz justiça para você não é a Constituição do Brasil. Qual é a verdade que traz saúde para você? A verdade que traz saúde para você não são os protocolos da Anvisa, que aprovam ou desaprovam alimentos e medicações. Qual é a verdade que te garante saúde? Não é o código, o estatuto de ética da ordem dos advogados ou dos médicos, a ordem dos médicos que lhe garante saúde. Qual é a verdade que lhe garante os seus direitos? Não é o Código de Defesa do Consumidor. O que lhe garante os seus direitos, que ninguém vai lhe fraudar, que ninguém vai lhe enganar, que ninguém vai passar a perna em você, não é o Código de Defesa do Consumidor. Por que, pastor Gabriel, você está dizendo isso? Porque a Constituição pode mudar. Eles podem fazer o que quiser, mudar leis, transformar leis. A Bíblia não muda. O código de ética da medicina pode mudar, de maneira que até, por exemplo, um aborto pode ser visto com bons olhos pela sociedade de médicos. Mas a Bíblia não vai mudar. O Código de Defesa do Consumidor pode mudar. O Código de Trabalho pode mudar. As leis que os homens criam podem mudar o tempo todo. Mas ainda que eles rasguem as Bíblias, que eles queimem as Bíblias, que eles proíbam a leitura pública, o evangelismo público, que eles proíbam os cultos, não vai poder alterar o poder que está na palavra de Deus, meu irmão. Como assim, pastor Gabriel? É a verdade que liberta. Houve um imperador que decidiu queimar todas as Bíblias. Numa revolução, ele decidiu queimar todos os exemplares de cópias que tinham achado das Escrituras. E ele decidiu queimar tudo. E naquela época ainda não havia sido feita a impressora. Não tinha. A primeira impressora foi desenvolvida muito tempo depois, o primeiro protótipo de impressão. E todos os manuscritos eram copiados à mão. Tem gente que tem preguiça de ler a Bíblia de capa a capa. Imagina ler e copiar. E revisar. De capa a capa. Então os manuscritos eram muito raros e esse imperador decidiu queimar tudo. Ele diz: hoje eu acabo com esse evangelho. Depois de ter queimado tudo, sabe o que aconteceu? Ele conseguiu queimar o papel, o que estava escrito no papel, mas ele não conseguiu destruir o que estava escrito no coração de cada crente fiel em Jesus. Uma vez eu escutei um testemunho, ouvindo o testemunho do canal Portas Abertas. Para quem não sabe, tem Grupo Missionário, o Ministério Portas Abertas, que leva a palavra de Deus a vários lugares do mundo, principalmente leva o evangelho a países que o evangelho é proibido. Coreia do Norte, Arábia, o Afeganistão. E ele contando dos missionários que evangelizam, pastora, na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, os crentes em Jesus norte-coreanos, sabe o que eles fazem?
Eles decoram o máximo que eles podem de pequenas porções de versículos e depois eles comem. Os missionários, quando levam o versículo, não levam a Bíblia. Não levam a Bíblia. Eles levam pequenos, tipo aquele das caixas de promessa, escritos em papéis. Eles pegam versículos: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e copiam em pequenos papéis. E assim que eles terminam de copiar, eles guardam, escondem. Quando chega o crente lá norte-coreano, ele lê, grava aquilo no coração, o desespero é tão grande, quando ele termina de ler, ele come o papel para acabar com as evidências. Não tem evidência física da Bíblia, mas no coração dele a mensagem brada. Pastor Gabriel, o que você está querendo dizer isso? Nós que somos crentes na pessoa de Jesus, não podemos nos amparar na lei dos homens. A lei dos homens está aí para tentar nos defender, nos proteger, mas elas mudam dia sim, dia não. Dia sim, dia não. O mundo que vive em guerra não consegue ser amparado pela lei do homem, não, meu irmão. As leis estão aí para tentar blindar a sociedade, mas a violência continua, a maldade continua, está tudo do mesmo jeito. O Código de Defesa do Consumidor não consegue impedir que as pessoas sejam enganadas todos os dias por fraude, por estelionatário. Não consegue, pastor Angela Bert. O código, o estatuto da sociedade médica não consegue impedir que médicos ruins façam coisas erradas todos os dias, cometam injúrias com o paciente, não tenham um diagnóstico correto, tenham falhas médicas. Não consegue impedir. A lei do Brasil não consegue impedir que os crimes aconteçam. Mas deixa eu falar um negócio para você. A lei de Deus, ela não muda. E essa lei perdoa pecados. Essa lei garante que você não seja injustiçado. Essa lei garante a sua saúde. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas escritas de Gênesis a Apocalipse. Promessas sobre a sua família, sobre a sua casa, promessas sobre o seu trabalho, promessas sobre todas as áreas da sua vida, que te garantem que se você se entregar a Jesus Cristo, você vai ter uma vida, e uma vida em abundância. Se ampare na lei do Senhor, irmão. Se ampare na liberdade que Jesus Cristo pode te oferecer. Se ampare na palavra de Deus, porque ela é o seu prumo, ela é o seu guia, ela é a sua bússola forte e fiel. O poder está na palavra. A cura vem através da manifestação da palavra de Deus. Por que a palavra tem tanto poder? Porque a palavra, mesmo sendo escrita por homens, foi revelada por Deus, foi dita por Deus, foi inspirada por Deus. Irmãos, o melhor remédio sempre será a Bíblia Sagrada. Coloque isso no seu coração, que a verdade mais forte, inabalável, a verdade que consegue sustentar todas as coisas, é a verdade da palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade que te liberta. Jesus Cristo é a verdade que te cura. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo foi para a cruz para ser resposta para você. Jesus Cristo foi para a cruz para ser resposta para a tua família. Resta saber se você quer responder todas as perguntas da sua vida com Jesus. Pastor Angela Bert. Glória a Deus. Ter o Senhor para nós confiarmos e esperarmos descansando na certeza que Ele é real, que Ele é verdade e que tudo aquilo que o Senhor fala se cumprirá. Enquanto o pastor Gabriel falava sobre essas garantias que a gente muitas vezes se apega e tantas outras vezes se decepciona, Verdade. Eu costumo dizer que Jesus é a nossa garantia. Verdade. Porque você não tem como ter a certeza, por exemplo, de profissionais que estudam os seus anos, em formação, e eles chegam ali naquele tão esperado momento e faz o juramento nas formaturas, o juramento das suas profissões especializadas. Você não tem como garantir que um professor realmente vai estar ali ensinando
com total amor. Chega um tempo que você vê professor que é professor porque não tem ainda outra profissão. Se puder, já teria deixado. Você não tem como garantir, por exemplo, que advogados, promotores, juízes que fazem seu juramento, que vão respeitar a lei, que vão seguir tudo para praticar a justiça, que eles venham se corromper. Você não tem como garantir que políticos cumpram suas promessas. Você não tem como garantir que médicos vão se doar como em seus juramentos para salvar uma vida. A gente fica indignado com tanta coisa que a gente vê, não é assim? Você fica indignado quando você chega, por exemplo, num posto de saúde e depois você fica sabendo que o médico estava dormindo. Ele tem o seu horário de descanso, mas que ele está ali já há muito mais tempo do que deveria e trata com indiferença o sofrimento de alguém. Pastora, eu vi um testemunho de um médico que era crente. Ele disse: a minha profissão é a profissão mais difícil que tem, porque eu não posso garantir que a pessoa vai ser curada. Eu posso somente passar o melhor tratamento possível, mas ele disse: a medicina é a profissão mais difícil que existe, porque a nossa missão a gente não consegue curar, nós não somos capazes de curar. O que a gente faz é tentar tratamento, mas nós não temos certeza se será curado ou não. Uma vez eu estava passando, eu sofri um acidente de bicicleta, me acidentei e fiquei todo cortado. O médico que me atendeu bem, estava tentando fazer o melhor dele, só que ele passou um antibiótico para mim, e dentro dos antibióticos e dos anti-inflamatórios que ele tinha passado para mim, deu uma reação no meu corpo. Eu não sei se a pastora Ângela lembra, eu fiquei todo patacado, da cabeça ao pé, todo manchado, o corpo todo vermelho. Deu uma reação alérgica a um medicamento, eu fiquei todo inchado. Pensa num negócio ruim. Aí eu fui, em vez de ir ao médico, eu fui para um infectologista. E quando ele chegou, ele disse: primeiro você vai ter que, antes de tratar o seu ferimento, você vai ter que tratar essa infecção. Aí foi todo um processo. Aí esse médico crente contando o seguinte: a gente tenta fazer o nosso melhor, mas é por isso que eu defendo que todo médico deve se render a Deus, porque somente Ele é quem sabe de tudo e pode dar-nos garantia verdadeira, e é a mais pura verdade. E aí eu fico lembrando que sempre que a gente ouve, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma cirurgia, aí o médico diz: é uma cirurgia simples, mas toda cirurgia tem seu risco, não é assim que eles falam? Então o que ele está dizendo? É simples, mas eu não posso garantir que não vai ter alguma intercorrência, não é verdade? Então a gente vai compreender que não importa a quem você está entregando para lhe ajudar, para ser o seu mediador naquela situação, seja numa enfermidade com o médico, seja numa causa da justiça com o advogado, você sabe que quem vai lhe dar a vitória é o Senhor. E eu acho lindo quando o salmista diz: todas as minhas vitórias vêm de Deus. É por isso que quando você vai fazendo um tratamento médico, eu digo: Senhor, eu confio que o Senhor pode usar esse tratamento, eu confio que o Senhor pode usar a mão do médico, assim em todas as outras coisas. Então o que a gente chega à conclusão? Só quem nos garante algo é o Senhor. Conversando com a irmã por esses dias, nós falávamos sobre a vida e a sustentação da vida. Nós estávamos falando sobre, por exemplo, gerar. E ela dizia: uma mulher que é estéril, ela sabe, ela tem consciência, ela sabe que milagre de gerar vida é de Deus. Somente o Senhor pode gerar vida, e também é aquele que sustenta a vida. Então, queridos, a nossa garantia é o Senhor. E a respeito disso, eu quero te conduzir a lembrar nesta manhã, através dessa ministração, a você lembrar das palavras do Senhor, a você lembrar das promessas do Senhor, a você seguir e obedecer a voz de Deus. É muito lindo porque na palavra de Deus nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele preparava os seus discípulos, Ele falava do que havia de vir. O próprio Senhor anunciou e falou, profetizando aquilo que já havia sido profetizado pelos profetas a respeito, da sua vinda, da sua morte e da sua ressurreição. E o que Jesus estava dizendo: olha, eu estou contando para vocês, para quê? Para quando acontecer, não se entristeçam. Verdade. Mas antes se alegrem, por quê? Porque está se cumprindo aquilo que eu já estou vos dizendo.
E aí a gente percebe que nesse caminhar eles ficam tristes. E o que Jesus quer dizer com isso? Lembra do que eu falei? Eu sou fiel. Lembra do que eu disse? Eu vou cumprir. Se apega a mim, porque, irmãos, o Senhor, Ele é verdade. Ele é caminho. Ele é vida. Então, sempre que eu penso no meu Deus, eu digo: Deus, eu confio no que o Senhor falou. E se eu confio, tudo isso que está aqui já tem se cumprido, e as demais coisas também se cumprirão. Aquilo que veio da tua parte para mim, eu sei se cumprirá. Por quê? Porque o Senhor é fiel. E Deus não engana a mim e a você, não mente para mim e para você. Ele não passa pano para agradar a gente, sabe? Ele é verdade. Muitas vezes a gente fica assim meio que assustado, porque muitas vezes o Senhor nos prepara para coisas que você nem gostaria que acontecesse, mas Deus está te preparando para quê? Por quê? Porque Ele é verdade. Ele não vai te enganar. Ele não vai aqui: olha, eu vou deixar assim para você não se magoar. Não, meu filho, olha, isso aqui vai acontecer, mas eu estou com você. Ele nos prepara também. Então, eu quero aqui que nesse momento você traga a lembrança, você traga à memória as coisas que Deus falou, as coisas que Deus te prometeu, que você lembre das coisas que estão escritas aqui, que elas são verdade, elas são dignas, fiéis, dignas de aceitação. Isso encoraja a gente, irmãos. O que Jesus diz? Jesus, é como quando nós estamos tão abalados com as coisas que estão acontecendo, aí a gente lembra: mas Jesus falou que tudo isso ia acontecer, que todas essas coisas, então não é para mim me entristecer, antes é para mim me alegrar, porque está se cumprindo. E eu queria abrir um parênteses aqui para contar algo que eu ia falar na Santa Ceia e não tive oportunidade, mas para alguém vai servir aqui, em nome de Jesus. No culto de Santa Ceia agora, eu estava em casa e eu gosto muito de conversar com Deus enquanto eu estou me arrumando. E aí, enquanto eu falava com o Senhor, Jesus, culto de Santa Ceia, aquele dia que a gente ia se arrumar, né? Especialmente aquela celebração. E engraçado que Deus me fez lembrar de algo. O Senhor me fez lembrar quando o Pai conta o seguinte: o Pai gosta muito de contar, e mais ainda eu gosto de ouvir. Todas as vezes que Ele fala que pulou o muro quando eu nasci para me ver, pulou o muro do hospital para me ver. Aí eu fico: ele desejava conhecer a Só filha. não pulou o meu porque ele já era gordinho quando eu nasci. E aí naquela hora, pastor Gabriel, eu fiquei tão assim. E enquanto eu sorria lembrando disso, e de cada vez que o Pai contava, e de cada vez que eu me alegrava quando Ele contava isso, e o Senhor falou assim: então como é que você acha que eu quero que vocês se sintam quando se lembram do que eu fiz por vocês? Aí eu disse: Deus, isso é muito impactante. Era Deus dizendo: seu pai pulou o muro para te ver. E às vezes que você lembra do meu sacrifício, do que eu fiz por amor ao meu povo, de como eu me entreguei por amor a você, filha. E aquilo me aquebrantou de um jeito que eu cheguei no culto, eu estava, voando nas asas do Espírito Santo. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer que alegre por ter Jesus. Se alegre por ter a presença dEle, por ter a garantia que vem dEle sobre todas as coisas. Você lê a palavra de Deus e saber que Ele está falando com você e que tudo isso aqui é real e que tudo isso aqui se cumprirá. Você se alegrar na certeza que esse Deus poderoso, tremendo, grandioso, do seu trono de glória, cuida da gente, garante pra gente, não é um cuidado só nessa terra, mas nos deu garantia de um plano que Ele fez antes da fundação do mundo. E eu fiquei: Deus, que coisa tremenda, porque eu ficava pensando: o Pai queria me ver quando eu nasci, e o Senhor dizendo: e eu já me alegrava quando eu te tecia no ventre da tua mãe. Não é isso que o salmista declara no Salmo 139? Que Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Eita, irmãos, isso é tão poderoso, isso é tão forte, isso é tão lindo, e isso vai trazer libertação para você. Verdade. De dores, de traumas, de feridas na alma, porque essa verdade a respeito desse grande amor do Pai em Cristo Jesus, que se entregou por amor a nós,
te liberta do sentimento de você achar que ninguém te ama, de você pensar que ninguém se importa com você. Deus está falando com o crente aqui hoje. Está dizendo, você até pode, filha. Não tem uma história dessa para contar, que alguém estava tão empolgado em te ver quando você nasceu, que talvez você diga, Deus, eu não sei nem quem é minha mãe, não sei nem quem é meu pai, eles me abandonaram. E o Senhor está dizendo, eu estou falando para você de um amor ágape. Estou falando para você, filho, filha, de um amor verdadeiro. Eu estou falando para você, não é só de quem te levou no ventre. Eu estou falando de quem te formou, de quem te criou, de quem sonhou com você. Deus está falando para filhos com almas feridas, que estão dizendo, Deus, eu preciso de libertação, eu preciso sentir isso. E Ele está dizendo, é através da minha palavra que você vai ser livre. Amém. Desse machucado, dessa amarra, sabe? Desse sentimento terrível, disso que sempre te paralisa. Por que Deus vai dando essa condução? Irmãos, eu não sei. Eu só sei que Ele sabe. Eu só sei que Ele é. Eu só sei que Ele pode. E nós, como instrumentos de Deus, a gente deixa-se ser conduzido. Eu vi uma irmã colocando aqui, eu até voltei para Jesus, porque eu pedi uma confirmação de Deus, que vocês dissessem meu nome 2 vezes. Enquanto ela digitava aqui, eu me lembrei de uma irmã de Natal, irmã Sheila. Deus te abençoe, querida. E a irmã Sheila me deu um testemunho a respeito disso, desse cuidado tão lindo de Deus, que às vezes a gente não entende por quê, como o pastor Gabriel. Por que Deus quer que a gente fale algo? Porque Ele te ama tanto que Ele quer te responder. Verdade. Ele quer te mostrar que Ele está aí ouvindo os teus pensamentos, Ele está com você, Ele está te sondando. E eu me lembrei que a irmã Sheila uma vez colocou assim para mim. Eu disse, gente, eu falei o nome dessa irmã uma vez, aí depois falava vários outros nomes, falava o nome dela de novo, falava vários outros nomes de novo. Aí eu tá bom, irmã Sheila, já falei uma vez, 2 vezes, não tem problema, a gente fala a 3ª vez. E aí ela disse que naquele dia tinha pedido a resposta do Senhor. Se é o Senhor, então falar meu nome aí 3 vezes, Deus. Que amor grande é esse do nosso Senhor, que usa uma coisa tão simples e parece tão boba para dizer para você, eu sei onde você está, eu sei quem você é, eu sei o que você me pediu, e eu gosto, filho, filha, de te responder, de testificar, de fazer você sentir a minha presença, de você entender qual eu sou, porque eu sou a sua garantia. Eu sou a garantia de que Ele me criou. Que garantia? É Ele que me sustenta. A garantia de Deus fazendo a gente passar pelo deserto, entendendo que é Ele que garante que a gente passa pelo deserto e não perece no deserto. É Ele quem garante que você passa por um vale, por uma dor tão grande, tão terrível, tão angustiante, que você acha que você não vai suportar. E Ele diz, eu garanto, filho, você não vai morrer nesse vale. Eu garanto, eu garanto, eu garanto. Tem gente que vai dizer, não adianta entregar na mão do advogado. Aí você diz, mas eu não entreguei na mão de qualquer advogado não, filho. Eu entreguei foi na mão do advogado. Glória a Deus. Que é advogado por excelência. Sabe quem é meu advogado? Deixa eu te contar um negócio. Ele nunca perdeu uma batalha. A pessoa vai dizer assim, opa, peraí, quem é esse? Que quando eu tiver uma causa eu vou entregar para ele também. E mais, entrega mesmo, sabe por quê? Porque ele nem cobra. Ele nem cobra para ajuizar a sua ação, ele nem cobra para fazer sua petição, ele nem cobra para ir lá te defender. Não existe esse advogado, nem honorário. Que advogado é esse? É Ele, é Jesus. Jesus está acalmando seu coração hoje, dizendo para você, filho, filha, calma. Eu sou testemunha fiel do que aconteceu. Senhor, mas disseram que não tem uma testemunha para testemunhar em meu favor. Deixa eu dizer uma coisa para você. E receba aí em nome de Jesus, porque isso é específico para alguém que está pedindo e Deus está dizendo. Você não vai nem comparecer na audiência. Por quê, Senhor? Porque vão desistir da causa. Vão desistir da causa. Eu dou causa fazendo aquele que se levanta contra você desistir da causa. Agora, testemunha para a glória de Deus, para dizer que Ele é grande e poderoso. Não é só para falar aí na sua casa onde disseram que você não tinha para onde correr. É para anunciar as maravilhas dele, porque Ele faz. Ele sempre fez e Ele continua fazendo e operando na vida do seu povo. O que eu e você somos? Povo de Deus. Povo de Deus. Eu tenho a quem recorrer. Mas já topou lá em cima, lá na última instância. Meu filho, tem um negócio. Você conhece uma instância que passa das nuvens? Pois é. É para lá que eu mando minhas causas. É para aquele trono lá do justo juiz que eu mando as minhas causas.
que eu recorro. Faça isso. E deixe o Senhor trabalhar, porque Deus está dando vitória para crente. Glória a Deus. Em causas impossíveis. Impossíveis. Por que que ele fala? Porque ele garante. Ele fala, ele garante. Verdade. A gente até fala, a gente garante não, né, pastor Gabriel? Garante não. Às vezes eu digo, pastor Gabriel, você vai chegar de que hora? 9h30 tá bom? Não chego. Mas a gente até quer garantir. Agora Deus, o Deus que fala é tremendo. Ele fala, ele garante, ele cumpre. Seja abençoado por Deus em Cristo Jesus. E essa é a nossa convicção. É o louvor da Fabiola Medeiros.